Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante e misteriosa para explorar os 7 sinais bíblicos que indicam o fim dos tempos. Mas não vamos parar por aí. Vamos mergulhar profundamente na profecia de Daniel, um dos textos mais intrigantes da Bíblia, e analisar a enigmática besta do Apocalipse. Você já se perguntou se os eventos atuais podem ser sinais proféticos? Junte-se a nós enquanto desvendamos as profecias antigas e suas conexões com o mundo moderno. Prepare-se para uma experiência visual e intelectualmente desafiadora. Vamos começar com o contexto histórico da profecia de Daniel. O livro de Daniel é um dos textos mais fascinantes do Antigo Testamento, conhecido por suas visões apocalípticas e histórias de fé inabalável. Mas para entender a profundidade de suas profecias, é essencial mergulhar no período em que foi escrito. Daniel viveu durante o exílio babilônico, um momento de grande turbulência para o povo de Israel. Em 586 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia conquistou Jerusalém, destruiu o templo e levou muitos israelitas para o exílio em Babilônia. Este foi um período de grande sofrimento e desespero, mas também de transformação espiritual. Daniel, junto com seus amigos Ananias, Azarias e Misael, foi um dos jovens israelitas escolhidos para servir na corte do rei babilônico. Apesar das pressões para abandonar sua fé, eles permaneceram fiéis a Deus, e foi neste contexto que Daniel recebeu suas visões proféticas. O livro de Daniel é dividido em 2 partes: as histórias de fé e coragem de Daniel e seus amigos, e as visões apocalípticas que ele teve. Estas visões, incluindo a famosa visão das 4 bestas, são cheias de símbolos e mensagens proféticas que continuam a ser estudadas e interpretadas até hoje. A autenticidade do livro de Daniel tem sido objeto de debate entre estudiosos, mas sua importância no Antigo Testamento é inegável. Ele oferece uma janela para entender as esperanças e medos de um povo em exílio, e suas profecias têm sido uma fonte de inspiração e reflexão para gerações. Compreender este contexto histórico é fundamental para interpretar as profecias de Daniel e sua relevância para os sinais do fim dos tempos. Na próxima sessão, vamos mergulhar mais profundamente na visão das 4 bestas e o que ela pode significar para nós hoje. Agora, vamos nos aprofundar na visão das 4 bestas, uma das partes mais intrigantes do livro de Daniel. Na visão, Daniel descreve 4 bestas que emergem do mar, cada uma representando um império mundial poderoso. Vamos analisar cada besta e sua correspondência com os impérios históricos. A primeira besta é descrita como um leão com asas de águia. Este símbolo representa o Império Babilônico, liderado por Nabucodonosor. O leão, rei dos animais, simboliza a autoridade e o poder, enquanto as asas de águia indicam a rapidez com que o império se expandiu. No entanto, as asas são arrancadas, simbolizando a humilhação e a queda de Nabucodonosor, como narrado na história de sua loucura e posterior restauração. A segunda besta é descrita como um urso, levantando-se de um lado e segurando 3 costelas na boca. Esta besta representa o Império Medo-Persa, liderado por Ciro, o Grande. O urso, mais lento e pesado, simboliza a natureza mais conservadora e menos expansiva deste império. As 3 costelas podem representar as 3 principais regiões conquistadas pelos Medos e Persas: Babilônia, Lídia e Egito. A terceira besta é descrita como um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Esta besta representa o Império Grego, liderado por Alexandre, o Grande. O leopardo, conhecido por sua velocidade e agilidade, simboliza a rápida expansão do Império Grego. As 4 cabeças e as 4 asas representam a divisão do Império após a morte de Alexandre, quando seus generais dividiram o território em 4 partes. A quarta besta é a mais temida e misteriosa. É descrita como uma besta terrível, forte e terrível, com grandes dentes de ferro. Esta besta representa o Império Romano, o mais poderoso e duradouro de todos. A besta é descrita como diferente das outras, simbolizando a natureza única e dominante do Império Romano. Os dentes de ferro representam a força e a brutalidade com que Roma conquistou e governou seus territórios. Cada uma dessas bestas não apenas simboliza um império histórico, mas também oferece insights sobre a natureza do poder e a ascensão e queda dos grandes reinos. Essas visões de Daniel são mais do que meras histórias. Elas são uma janela para entender os padrões de história e profecia, e como eles se interconectam. Na próxima sessão, vamos explorar a besta do Apocalipse e suas conexões com a profecia de Daniel. Prepare-se para uma jornada ainda mais profunda nas Escrituras e suas interpretações. Agora, vamos fazer a transição para o Novo Testamento e explorar a besta descrita no livro do Apocalipse, um dos textos mais enigmáticos da Bíblia. O Apocalipse, escrito pelo apóstolo João,
apresenta uma visão apocalíptica do fim dos tempos, repleta de símbolos e imagens poderosas. João descreve uma besta que emerge do mar, com características que remetem diretamente à besta de Daniel. Vamos analisar as semelhanças e diferenças entre essas duas profecias. A besta do Apocalipse é descrita como tendo 7 cabeças e 10 chifres, com marcas de ferro e bronze. Essas características são muito semelhantes à 4ª besta de Daniel, que também era terrível e forte, com grandes dentes de ferro. As 7 cabeças representam 7 montes, simbolizando Roma, e os 10 chifres representam 10 reis que surgirão no fim dos tempos. No entanto, há algumas diferenças importantes. A besta do Apocalipse é descrita como tendo feridas de morte que foram curadas, um símbolo de ressurreição e poder sobrenatural. Além disso, ela é associada a um 2º chifre, uma besta que emerge da terra e atua como seu profeta, enganando as pessoas com sinais e maravilhas. Essas semelhanças e diferenças sugerem uma continuidade profética entre o Antigo e o Novo Testamentos. Enquanto a besta de Daniel representa a ascensão e queda de impérios mundiais, a besta do Apocalipse simboliza um poder maligno final que se opõe a Deus e engana as nações. A besta do Apocalipse é descrita como tendo autoridade sobre todas as tribos, línguas e nações, e exerce autoridade sobre elas. Ela é retratada como um anticristo, um líder carismático e poderoso que busca o controle global e a adoração das pessoas. Ao comparar as duas bestas, vemos que a profecia de Daniel fornece um contexto histórico e simbólico, enquanto o Apocalipse oferece uma visão mais detalhada e específica do fim dos tempos. Ambas as profecias nos alertam sobre o perigo de seguir líderes que se opõem a Deus e nos encorajam a permanecer firmes na fé. Na próxima sessão, vamos explorar as interpretações teológicas dessas profecias e como elas são entendidas por estudiosos e teólogos contemporâneos. Prepare-se para uma discussão profunda e reveladora sobre o significado dessas visões para o mundo moderno. Agora, vamos mergulhar nas diferentes interpretações teológicas da besta, explorando as visões futuristas, preteristas e historicistas. Para isso, contamos com a ajuda de renomados teólogos que nos ajudarão a compreender as nuances dessas interpretações. Primeiro, vamos falar sobre a visão futurista. Segundo os futuristas, a besta do Apocalipse é um líder ou um sistema político que surgirá no futuro, no período conhecido como Grande Tribulação. Este líder será um anticristo que enganará as nações e buscará o controle global. Dr. João Silva, teólogo e professor de estudos bíblicos, explica: a visão futurista vê a besta como um evento ainda por vir, um líder carismático que surgirá nos últimos dias, trazendo consigo um sistema político e econômico que dominará o mundo. Em seguida, temos a visão preterista. Os preteristas acreditam que a besta do Apocalipse já foi cumprida no passado, especificamente durante o período do Império Romano. Para eles, a besta representa figuras históricas como o imperador Nero, que perseguiu os cristãos e se autoproclamou divino. Dr. Maria Oliveira, especialista em estudos apocalípticos, comenta: a visão preterista interpreta a besta como uma figura histórica, como Nero, que simboliza o poder opressor do Império Romano. Esta interpretação vê os eventos descritos no Apocalipse como já tendo ocorrido no primeiro século. Por fim, temos a visão historicista. Os historicistas veem a besta como uma representação simbólica de uma série de eventos e figuras ao longo da história. Eles acreditam que a besta pode representar diferentes poderes e sistemas que surgiram e caíram ao longo dos séculos, desde o Império Romano até os regimes totalitários modernos. Dr. Carlos Mendonça, historiador e teólogo, esclarece: a visão historicista interpreta a besta como uma representação contínua de poderes opressores ao longo da história. Isso inclui regimes como o Império Romano, a Inquisição, e até mesmo sistemas políticos modernos que perseguem a liberdade religiosa. Além dessas interpretações, é importante discutir o significado simbólico e literal da besta. Muitos teólogos concordam que a besta é um símbolo poderoso que transcende uma única interpretação. Dr. João Silva acrescenta: a besta é um símbolo que representa o poder opressor e a resistência à vontade de Deus. Ela pode ser vista tanto como uma figura literal que surgirá no futuro, quanto como um símbolo que se manifesta em diferentes formas ao longo da história. Essas diferentes interpretações nos mostram que a besta do Apocalipse é um tema complexo e multifacetado. Cada visão oferece insights valiosos sobre a natureza do poder, a resistência à opressão e a importância da fé. Na próxima sessão, vamos explorar os 7 sinais bíblicos que indicam o fim dos tempos, analisando como esses sinais se manifestam no mundo moderno. Prepare-se para uma análise profunda e reveladora.
Agora, vamos explorar os 7 sinais bíblicos mais misteriosos que indicam o fim dos tempos, conforme mencionados na Bíblia. Esses sinais são encontrados em diversos textos, mas são particularmente destacados no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e no livro do Apocalipse. Vamos analisar cada um deles e discutir como eles se manifestam no mundo moderno. Primeiro sinal: guerras e rumores de guerras. O primeiro sinal mencionado por Jesus é o aumento de guerras e rumores de guerras. Ele disse: ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Nos últimos anos, temos visto um aumento significativo de conflitos em todo o mundo, desde guerras civis até tensões geopolíticas entre grandes potências. Esses conflitos não só causam destruição e sofrimento, mas também criam um clima de instabilidade global. Segundo sinal: fome. O segundo sinal é a ocorrência de fome. Jesus profetizou: por toda parte haverá fomes e terremotos. A fome continua sendo um problema grave em muitas partes do mundo, especialmente em regiões afetadas por conflitos, mudanças climáticas e pobreza extrema. A Organização das Nações Unidas, ONU, alerta que milhões de pessoas estão em risco de morrer de fome, e a situação tende a piorar com o passar do tempo. Terceiro sinal: terremotos e desastres naturais. O terceiro sinal é a ocorrência de terremotos e outros desastres naturais. Jesus disse: haverá terremotos em vários lugares, e haverá fomes. Nos últimos anos, temos visto um aumento no número e na intensidade de desastres naturais, como terremotos, tsunamis, furacões e incêndios florestais. Esses eventos não só causam destruição e perdas de vidas, mas também afetam a economia e a estabilidade social. Quarto sinal: perseguições religiosas. O quarto sinal é a perseguição dos crentes. Jesus advertiu: então vos entregarão à perseguição, e matarão alguns de vós, e sereis odiados por todos, por causa do meu nome. A perseguição religiosa continua sendo uma realidade em muitas partes do mundo, onde cristãos e outros grupos religiosos são alvo de violência, discriminação e opressão. Organizações internacionais relatam um aumento significativo de casos de perseguição religiosa, especialmente em regiões de conflito e instabilidade política. Quinto sinal: aumento da iniquidade. O quinto sinal é o aumento da iniquidade. Jesus disse: porquanto se multiplicará a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A sociedade moderna enfrenta desafios éticos e morais sem precedentes, com o aumento de corrupção, violência e desrespeito pelas leis e valores morais. Essa deterioração moral pode ser vista em diversos setores, desde a política até a cultura popular. Sexto sinal: falsos profetas e cristos. O sexto sinal é a aparição de falsos profetas e falsos cristos. Jesus advertiu: muitos falsos cristos e falsos profetas surgirão e operarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até os eleitos. Nos tempos modernos, temos visto o surgimento de movimentos religiosos e líderes carismáticos que prometem salvação e paz, mas que muitas vezes levam as pessoas ao engano e à exploração. Sétimo sinal: o Evangelho será proclamado em todo o mundo. O sétimo sinal é a proclamação do Evangelho em todo o mundo. Jesus disse: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Apesar dos desafios, a mensagem cristã continua se espalhando por todo o mundo, com milhões de pessoas convertendo-se e encontrando esperança e paz em Cristo. Esses 7 sinais bíblicos não só nos alertam sobre os tempos difíceis que podem vir, mas também nos encorajam a permanecer firmes na fé e a buscar a luz e a esperança em meio a adversidades. Agora, vamos analisar a relevância desses sinais no contexto atual, com exemplos de eventos contemporâneos que podem ser interpretados como sinais proféticos. A tecnologia e os eventos globais desempenham um papel crucial nessa discussão, oferecendo novas perspectivas sobre as profecias bíblicas. Nos últimos anos, temos visto um aumento significativo de conflitos em todo o mundo. A guerra na Ucrânia, os conflitos no Oriente Médio e as tensões geopolíticas entre grandes potências como Estados Unidos e China são exemplos claros de como a profecia de Jesus sobre guerras e rumores de guerra se manifesta hoje. A tecnologia, especialmente as redes sociais e as plataformas de notícias, torna esses conflitos mais visíveis e imediatos para o público global, aumentando a sensação de instabilidade. A fome continua sendo um problema grave em muitas partes do mundo. A pandemia de Covid-19 exacerbou a situação, causando interrupções nas cadeias de suprimento e aumentando a pobreza. Organizações como a ONU e a FAO alertam que milhões de pessoas estão em risco de morrer de fome,
especialmente em regiões como o Chifre da África e a Síria. A tecnologia, por outro lado, também oferece soluções, como a agricultura de precisão e a distribuição de alimentos através de aplicativos e plataformas digitais. Nos últimos anos, temos visto um aumento no número e na intensidade de desastres naturais. Terremotos, tsunamis, furacões e incêndios florestais têm causado destruição em escala global. A mudança climática, intensificada pela atividade humana, é frequentemente apontada como um fator contribuinte. A tecnologia, como sistemas de alerta precoce e drones de monitoramento, tem ajudado a mitigar os danos e salvar vidas, mas também destaca a vulnerabilidade da humanidade diante da natureza. A perseguição religiosa continua sendo uma realidade em muitas partes do mundo. Cristãos, muçulmanos, judeus e outros grupos religiosos são alvo de violência, discriminação e opressão. A tecnologia, especialmente as redes sociais, tem sido usada tanto para denunciar essas perseguições quanto para promovê-las, criando um ambiente complexo de discurso e contradiscurso. A sociedade moderna enfrenta desafios éticos e morais sem precedentes. A corrupção, a violência e o desrespeito pelas leis e valores morais são cada vez mais comuns. A tecnologia, com suas plataformas de mídia social e notícias instantâneas, amplifica esses problemas, tornando-os mais visíveis e impactantes. Porém, também oferece ferramentas para denunciar a iniquidade e promover a justiça, como aplicativos de denúncia e campanhas online. O surgimento de falsos profetas e falsos cristos é uma realidade crescente no mundo moderno. Movimentos religiosos e líderes carismáticos que prometem salvação e paz, mas que muitas vezes levam as pessoas ao engano e à exploração, são cada vez mais comuns. A tecnologia, com suas plataformas de streaming e redes sociais, facilita a disseminação de mensagens falsas, mas também permite que as pessoas acessem informações e críticas que podem ajudar a identificar esses enganos. Apesar dos desafios, a mensagem cristã continua se espalhando por todo o mundo, com milhões de pessoas convertendo-se e encontrando esperança e paz em milhões de pessoas. A tecnologia facilita a disseminação do Evangelho em escala global, nunca antes sido tão rápida. Chegamos ao final desta jornada fascinante e profunda sobre os sinais bíblicos do fim dos tempos e a profecia de Daniel. Embora tenhamos explorado eventos e sinais que podem ser assustadores, é importante lembrar que a mensagem central da Bíblia é de esperança e preparação. A fé e a vigilância são essenciais. Jesus nos disse: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Isso não significa vivermos em medo, mas sim uma constante busca por uma vida alinhada com os valores divinos. A fé nos dá a força para enfrentar os desafios e esperança para ver além das dificuldades. Refletir sobre nossa vida é um passo crucial. Em um mundo cheio de incertezas e desafios, é importante pararmos e pensarmos sobre nossas ações, nossas escolhas e nossas relações com os outros e com Deus. Buscar a paz interior não é apenas uma questão de bem-estar pessoal, mas também de conexão com algo maior que nós mesmos. Encorajamos você a não se deixar levar pelo medo ou pela ansiedade. Em vez disso, use essas reflexões como uma oportunidade para fortalecer sua fé, para buscar a Deus e para viver uma vida mais plena e significativa. Lembre-se, a esperança é o farol que nos guia em meio às tempestades. Chegamos ao final desta jornada fascinante pela profecia de Daniel e os sinais do fim dos tempos. A compreensão das profecias bíblicas não é apenas uma questão de conhecimento histórico, mas também uma fonte de orientação e esperança. Elas nos encorajam a viver com fé, vigilância e preparação, mesmo diante dos desafios e incertezas. Se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Sua opinião é muito importante para nós. Então, por favor, participe das discussões nos comentários. Compartilhe suas reflexões, perguntas e insights. Para finalizar, queremos deixar uma imagem simbólica de esperança e luz. Lembre-se, mesmo em meio às tempestades, a esperança e a fé são os faróis que nos guiam. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Até a próxima, e que a paz de Deus esteja sempre com você.